Quando eu encontrei Maria, o ambiente em torno era bastante despojado, uma sala com pouquíssimos móveis. O marido dela, o companheiro dela, na verdade, contando as coisas que se passavam, e logo depois chegou a filha dela, de um primeiro casamento, uma adolescente, que também assistiu ao nosso contato. E ele relatava que Maria tinha uma revolta extrema em relação à vida, uma reação à vida, e que, na verdade, canalizava toda essa revolta e toda essa agressividade para ele. E ele cuidava dela, se dedicava a cuidar dela, manter a casa de alguma forma, manter a vida continuando, e isso dedicado integralmente a ela, e que, na verdade, se tornara o alvo principal da revolta e da raiva dela, insana dela. E ele não sabia como lidar com isso de alguma forma. Logo depois, Maria veio para a sala. Veio para a sala e se apresentou de uma forma que é inusitada. Eu não esperava que acontecesse dessa forma. Ela veio numa cadeira de rodas. Ela veio numa cadeira de rodas e ela tinha uma hemiplegia, uma paraplegia, era paraplégica. Ela, da cintura para baixo, ela não tinha movimentos, perdeu todos os movimentos a partir de um derrame, de um acidente vascular cerebral que ela teve e que a passou a abolir a capacidade de movimentação, de locomoção dela. Porque os braços ela movia, ela conseguia mover a cadeira de rodas e, de alguma maneira, até com certa agilidade. E também o derrame que ela teve, o acidente vascular cerebral, atingiu a fonação dela. Ela não conseguia articular palavras, ela não conseguia falar, ela emitia sons desconexos, descoordenados, e que de alguma maneira não tinha a menor possibilidade de ser inteligíveis, de poder ser entendido o que ela queria dizer. Mas, conforme o companheiro dela foi definindo várias coisas, ela foi se agitando, e ele até ilustrava o quadro mental dela com isso. Tá vendo? Ela fica assim, ela fica agitada. Quando eu começo a falar sobre ela começa a ficar agitada e fica numa agressividade extrema, muito difícil de lidar. E nesse momento tocou o telefone dele e ele pediu licença para se retirar por algum tempo, porque ele precisava atender alguma coisa fora, e eu fiquei então na companhia da filha, que era uma adolescente. E essa filha, depois de uma certa incerteza, depois de uma certa dúvida se deveria falar ou não, resolveu conversar comigo e me esclareceu uma série de coisas. Ela dizia que o pai dela tinha morrido e a mãe dela tinha se juntado com o marido, com o atual marido dela, que não eram oficialmente casados, mas viviam uma relação estável, e de alguma maneira havia um conflito muito grande entre eles, porque a relação foi se depauperando, foi se deturpando, e ele não mantinha uma grande fidelidade a ela, isso deixava ela extremamente revoltada, e a relação foi se complicando a ponto de, a partir de uma grande discussão que tiveram, de uma briga muito forte que tiveram, ela fez então o derrame, ela fez o acidente vascular cerebral que levou à paralisia dela da cintura para baixo. Então, por esse motivo, ela se agitava tanto. Agora, o que a filha também destacava era que os maus tratos que ele infringia a ela, porque ele, de alguma maneira, fazia referências a ela agressivas, francamente agressivas, em contraste com tudo que ele tinha falado antes. Era extremamente agressivo, dizia que ela estava velha, que ela estava acabada, que ela estava numa cadeira de rodas, e ela se agitava com isso, só que ela não conseguia se comunicar, não conseguia expressar com palavras o que ela sentia. Ela tentava dizer alguma coisa. E durante o contato, logo que ela chegou, ela tentava falar uma palavra, ela tentava dizer alguma coisa e não conseguia dizer, e era uma situação muito difícil dela se comunicar. E eu então, com a filha, perguntei, o que ela tenta falar? A filha disse, ela tenta chamar ele de canalha. Ela tenta articular essa palavra, canalha, e ela não consegue. Quer dizer, Maria vivia uma situação sui generis. Ela tentou dar continuidade à vida afetiva dela, à vida amorosa, e de alguma maneira a vida seguiu por um caminho totalmente diferente, em que, de uma forma involuntária, evidentemente, inconsciente, ela se impedia, ela chegou a uma situação de não poder expressar o que ela sentia.
Então ela estava aprisionada dentro do próprio corpo, sem poder dizer o sentimento dela, sem poder protestar, sem poder se defender de uma forma mais efetiva sobre uma situação em que, na verdade, a partir do acidente vascular cerebral dela e da situação de incapacidade dela, ele passou a gerir os bens dela e parecia, pelo que foi engendrado na história, de que de alguma forma ele não queria, interessava a ele se livrar dela de alguma maneira e ficar com os bens dela de uma forma bastante complexa. E a filha, muito assustada com isso, também se via na situação, não havendo parentes, dela vir a ficar totalmente dependente dele, numa situação que também ela não podia entrar em conflito com ele. Então, a mãe estava aprisionada dentro do próprio corpo, mas a filha também estava aprisionada numa situação social complexa, porque como ela poderia denunciar alguma coisa em que ela se arriscou a revelar essa parte da história dela, da história da mãe dela, sem ser prejudicada ou sem ser de alguma maneira atingida. Quer dizer, é curioso como uma situação de prisão, que muitas vezes nós vivenciamos como uma coisa externa que nos contém, pode ser fabricada a partir do próprio corpo. Ela estava aprisionada dentro dela mesma. Só ela tinha contato com os sentimentos dela e o que ela tentava expressar, de alguma maneira, chegava ao mundo externo como um desatino, como uma insanidade de alguma coisa que na verdade não ocorria. Na verdade estava implícita dentro de uma situação bastante mais complexa e bastante mais complicada. Mas, então, de certa maneira, em algumas circunstâncias, a vida é aprisionamento.